Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez por aqui. Me chamo Joslaine, sou nutricionista e hoje nós vamos conversar sobre low carb e diabetes. É um assunto que muita gente tem me perguntado. As angústias com relação ao controle da glicemia levam, a buscar por assuntos como esse. E eu tenho aqui em minhas mãos uma nota técnica da Sociedade Brasileira de Diabetes para falar um pouquinho com vocês sobre isso e também sobre como o meu método aborda todo esse tema. Então fica aqui comigo que você não vai se arrepender. Bom, pessoal, quando a gente fala de low carb, o que a gente precisa entender em primeiro lugar, né? A gente tem alguns conceitos que a gente precisa entender sobre isso. E toda a estratégia direcionada para o low carb, ela significa uma dieta baixa em carboidratos, então ela desequilibra os macronutrientes, né? Ela reduz a quantidade equilibrada de carboidrato. E isso faz com que a dieta, por exemplo, no meu método, eu coloco 50% de carboidratos durante toda a distribuição de calorias do teu dia como fontes de carboidrato. A dieta low carb, ela propõe redução desses 50%. Ela coloca uma dieta ali de 45, de 40, de 30 e as mais restritivas 10 a 8% de carboidrato. Então, são dietas que reduzem. E vejam que são variações extremamente significativas, né? É muito diferente uma dieta de 45% de carboidrato de uma dieta de 10, 8% de carboidrato. Então, entre toda essa definição de low carb, existe muita variação de uma dieta para outra, né? E algo muito importante falar para vocês é que toda vez que nós desequilibramos os macronutrientes, nós forçamos o nosso organismo a utilizar outro nutriente como fonte de energia. Então, vai ser utilizado a gordura, vai ser utilizado a proteína como fonte de energia ao invés da utilização do carboidrato. Então, sim, tanto a gordura como a proteína vão ser revertidos em carboidrato, em glicose na nossa corrente sanguínea para suprir as nossas necessidades. Então, quando a gente faz uma dieta low carb, a gente não deixa de produzir glicose. Isso para o diabético é uma informação muito importante, tá? E talvez você já tenha tentado fazer a low carb aí e acabou não conseguindo ter esse controle, né, da glicemia. Por quê? Porque não depende só da ingestão de carboidratos a alteração de glicemia no sangue. Então, isso é uma coisa que a gente precisa compreender, tá? Então, é muito importante que a gente entenda sobre os nutrientes para que a gente não caia aí em testes, para que a gente não caia em teorias que ainda não estão com uma confirmação efetiva da sua eficácia, né? Não existe ainda nenhum estudo amplificado que confirme benefícios do low carb no diabetes tipo 1, então diabetes que precisa do uso de insulina. Então a gente precisa ter muita atenção nesse sentido, tá? Até para que a gente consiga ver como isso pode interferir de diversas formas. As variações elas são muito grandes no organismo de qualquer indivíduo quando a gente desequilibra os macronutrientes. E quando eu falo desequilíbrio de macronutrientes, eu tô falando de reduzir carboidrato, aumentar proteína e aumentar gordura. Isso pode interferir de diversas formas no seu organismo, no organismo do seu filho. A gente não pode esquecer que nós somos únicos. E a resposta que o corpo dá a qualquer coisa que foge do equilíbrio vai ser muito diferente. Por exemplo, eu tentei fazer low carb, né? Primeiro que me senti muito desanimada, meus triglicerídeos aumentaram, então eu fiz o exame antes, fiz o exame depois no período fazendo low carb. Então assim, pra mim, pra minha saúde não foi positivo,
né? Não, esse desequilíbrio reverteu de uma forma muito ruim. E a gente sempre fala que quando a gente faz algum tratamento nutricional ou quando a gente vai falar de alimento, não precisa necessariamente ser um tratamento nutricional, mas quando a gente vai falar de alimento, a gente precisa falar de prazer na alimentação, né? E pra mim é muito ruim. Por exemplo, quando eu tomar café, a recomendação quando a gente vai tomar café em uma dieta low carb é que você não utilize o leite, né? Que você utilize o creme de leite para fazer ali a misturinha do café com leite. E aí o que acontece? Pro meu paladar, esse prazer ele fugia. Por quê? Sentir a gordura parece que cola no céu da boca, parece que some a sensibilidade da língua quando você vai fazer, vai tomar o café com um creme de leite, por exemplo. Então, é uma coisa que eu não me adaptei, que para minha rotina não foi bom, para o meu paladar não foi bom, porque eu já estou acostumada, por exemplo, a utilizar o leite integral, o leite desnatado, há muitos anos, né? Eu deixei de utilizar o leite integral já tem muito tempo na minha vida. Então, quando você faz o uso do leite desnatado, você acostuma o teu paladar sem aquela gordura, né? E isso, é óbvio, muda o teu paladar. E isso acontece com o hábito de toda a minha família. Se a gente for perguntar para os meus filhos, para o meu marido, a minha filha mesmo fala, às vezes ela vai na avó, ou vai dormir na casa de um amiguinho, ela fala, ai mãe, eu não gosto do leite integral, eu sinto que parece que fica uma capa de gordura no céu da minha boca. Então essa é uma sensação de um paladar que já está diferenciado. Então quando a gente fala de introduzir qualquer dieta que foge do equilíbrio, a gente precisa pensar nesse prazer. A gente precisa pensar em como está a satisfação com relação ao alimento, né? A gente precisa falar desse comportamento com relação ao alimento. Aqui vocês já aprenderam comigo que o alimento ele não é somente um nutriente para suprir as energias do nosso corpo. Nós temos memória afetiva, né? Nós sentimos prazer para fazer uma alimentação. Os cheiros, o barulho, a sensação, o visual, tudo isso nos chama a atenção em um alimento, não é? Não é dessa forma que a gente que o alimento nos chama a atenção, que a gente lembra, às vezes imagina lá um cheirinho de um café que tá passando agora, um bolo de fubá que tá saindo do forno, um pão que tá saindo do forno. Todas essas sensações, esses cheiros, esse visual, essa audição com relação ao alimento, um alimento que é mais crocante, por exemplo, quando você mastiga uma pipoca, tudo isso é prazer, tudo isso é interação com o alimento. E quando a gente fala de uma dieta restritiva, de uma dieta que vai retirar determinado grupo de alimentos porque vai restringir essa quantidade de nutrientes, a gente precisa entender também que isso vai influenciar de alguma forma aí na sua rotina. E aí a gente precisa pensar assim, tá, a minha satisfação pessoal, eu consigo fazer isso? Né? É algo que vai ser positivo. A primeira coisa que você tem que pensar aí como família, como mãe, independente se é para você, se é para o seu filho, vai conseguir fazer isso para sempre? E aqui eu já falei algumas vezes que se não é para sempre não funciona, né? A gente precisa colocar algo que eu me adapte, né? Que eu tenha essa organização na minha rotina para sempre. Então, para mim não funcionou, né? Para o meu paladar não funcionou. Se funcionar para você, ok, mas saiba que não existem evidências realmente que nos colocam uma segurança, que nos colocam, quando eu digo eu como profissional, eu, Joslaine, nutricionista, como profissional, prescrever uma dieta low carb para você que tem DM1, não existe nenhuma evidência segura de que isso vai ser algo positivo para a sua saúde. Então, eu não prescrevo, tá? Não, ok, foi num outro profissional, prescreveu, ok, a conduta, a responsabilidade desse profissional. Inclusive, a nota técnica da Sociedade Brasileira de Diabetes
ela coloca aqui, eu vou até ler para vocês aqui o finalzinho dela, que eu achei bem interessante, tá? Ó, indivíduos com DM1 devem ser aconselhados quanto às estratégias para otimizar a glicemia pós-prandial, mantendo dieta balanceada e variedade de alimentos. O profissional que optar por aconselhar dietas low carb no DM1, mesmo com as evidências limitadas, deve considerar todas as individualidades do paciente e ponderar os benefícios e todos os possíveis prejuízos mencionados anteriormente, aqui nessa nota técnica, né? Antes de utilizar essa estratégia, além de garantir acompanhamento rígido quanto à segurança da dieta. É fundamental que a adequação nutricional seja feita de maneira individualizada, de acordo com as necessidades nutricionais e específicas de cada paciente, garantindo melhor controle glicêmico, crescimento e desenvolvimento adequados em crianças e adolescentes com DM1. O que quer dizer isso, gente? Que qualquer estratégia restritiva pode trazer prejuízos para o desenvolvimento e crescimento das nossas crianças DM1, tá? Então, o crescimento, desenvolvimento de crianças e adolescentes está relacionado a um equilíbrio da alimentação. E por que isso pode acontecer se eu desequilibrar essa alimentação? Imaginem vocês que nós temos ali gorduras, proteínas e carboidrato. O carboidrato é uma fonte de energia, uma fonte rápida de energia. Ele vai suprir todas as necessidades aí para essa criança desenvolver as suas atividades diárias, para ela brincar, para ela interagir com os colegas, para ela praticar uma atividade física. Então o carboidrato ele vai ter essa função. E a proteína e a gordura são ali nutrientes que vão estar envolvidos com a parte estrutural do crescimento. Então, desenvolvimento de musculatura, crescimento ósseo, né? Toda a parte intelectual, cognitiva, de crescimento mesmo, crescimento em altura, né? Em comprimento. É uma fase da vida que a criança precisa muito dessa energia. E aí imaginem vocês, o primeiro risco aqui que a sociedade brasileira coloca é se eu restringir carboidratos, o organismo vai precisar tirar da fonte proteica, uma parte da fonte proteica, para servir como energia, porque o corpo ainda vai precisar de energia. Então vai ficar uma quantidade menor de proteína para essa parte estrutural. E sim, isso pode comprometer o crescimento e o desenvolvimento. E também pode levar a distúrbios do peso, tá? Tanto um baixo peso excessivo, quanto um excesso de peso se não tiver muito equilibrada a parte da gordura. Então a gente precisa ficar muito atento aqui, tá? E o organismo ele se adapta, ele vai se adaptando, ele vai verificando o que vai chegando de alimento e vai se adaptando para ver o que ele vai jogar para energia. Então assim, digamos que é um esforço duplo, né? O corpo ele vai consumir aquele alimento, ele vai digerir a proteína, ele vai digerir a gordura, mas parte dela vai ser transformada em energia, né? Que o carboidrato teria aí uma rapidez muito maior nesse sentido para o desenvolvimento e para o crescimento, e é claro que com a dose correta, com a quantidade correta. Então é esse o cuidado que a gente precisa ter, né? Então um dos problemas é esse. O outro problema é o risco aumentado da cetoacidose. Porque se eu não tenho as minhas fontes supridas de glicemia, o organismo começa a utilizar fontes de gordura corporal como fonte de energia. E por que isso pode acontecer numa dieta low carb? Porque vai demorar para fazer a digestão da proteína.
Vai demorar para fazer a digestão da gordura daquilo que eu ingeri. Então, quando o corpo não tiver reserva mais, nem de glicogênio e nem de glicose, ele vai produzir glicemia através da gordura corporal, que é o que libera aí os corpos cetônicos, que é o que pode aumentar um risco de uma cetoacidose. Então, gente, quando a sociedade brasileira coloca que o profissional tem que assumir os riscos mencionados nessa nota técnica, esses são os principais riscos, né? Um comprometimento do crescimento, do desenvolvimento e o risco da cetoacidose. E isso é indiferente se o indivíduo é criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso, né? Esse comprometimento pode acontecer. Tá? E aí vocês vão falar, Nutri, mas eu já vi vários estudos relacionados ao low carb e eles até têm resultados legais na redução da glicemia e tudo, então eu já li coisas sobre isso e eu achei muito interessante, porque deu pra ver que realmente funciona. Então assim, gente, toda vez que a gente vê um estudo, a gente precisa ser crítico ao método que esse estudo foi realizado. Então, primeira coisa que a gente precisa entender: para eu ter certeza, para eu afirmar que houve um benefício diante daquela dieta, eu preciso ter uma dieta comparando. Então, por exemplo, o correto seria uma dieta equilibrada em macronutrientes com um monitoramento adequado do uso de insulina, com uma dieta, comparando com uma dieta low carb, com o uso adequado da insulina. As duas caminhando juntas, semelhantes. E aí compararmos uma com a outra. Qual trouxe mais benefícios para esse indivíduo? Qual das duas teve um resultado amplo com relação ao controle da glicemia? Ou melhor ainda, qual das duas teve um resultado no controle da glicemia? Porque aí sim eu posso afirmar que uma dieta low carb tem algo positivo sobre uma dieta equilibrada. Por quê? Porque aí eu tenho um comparativo, eu falo, olha, realmente, comparando com uma dieta equilibrada, o controle glicêmico do jejum, enfim, com a glicemia, com a dieta low carb, foi melhor, foi maior. Mas a maioria não tem esse comparativo. E quando tem, é com um público pequeno, muito direcionado, e muitas vezes pessoas que já estão aplicando o método low carb, né, diante de alguma teoria, com algum profissional específico. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Até teve inclusive se vocês tiverem curiosidade de buscar por essa nota técnica, a nota técnica cita alguns estudos que foram realizados nesse sentido e que acabam sendo assim induzidos, né? E que no final de todos esses estudos, inclusive quem está fazendo o estudo coloca que é necessário que mais estudos sejam feitos com um aprofundamento maior, né? E quando a gente busca por vários estudos, quando a gente busca um comparativo, a gente cai naquela oscilação de porcentagens de carboidrato. Então a gente não consegue comparar um estudo com o outro porque as porcentagens de redução de carboidrato foram de uma variação muito grande. Então um estudo fez ali uma restrição só com 10% de carboidrato ao dia, o outro fez com 45, com 30, e aí quando você busca comparar, busca juntar, você não consegue chegar numa conclusão realmente efetiva, né, de que isso é algo positivo, de que isso funciona. Então, o que a gente tem de conhecimento hoje, em 2022, atualmente relacionado sobre diabetes e alimentação, é que a alimentação do indivíduo diabético deve ser uma alimentação equilibrada, né, saudável, com variedade de alimentos e com um uso adequado e equilibrado da insulina. Isso é muito importante. Então, DM1 precisa do uso da insulina. Por quê? Porque o corpo não está produzindo mais o suficiente, né?
Por ser uma doença autoimune, as suas células de defesa estão destruindo as células produtoras de insulina e isso faz com que o teu corpo não produza insulina. Então tem que fazer de fora o que o corpo não faz mais sozinho, né? Então é muito importante que a gente compreenda isso, e você mãe, você pai de DM1, é muito importante que a gente tenha aí um cuidado com descobrir a sensibilidade de carboidrato e descobrir a sensibilidade de correção, porque aí sim a gente vai distribuir muito durante todo o dia o quanto o teu filho, ou se for você que tem diabetes, o quanto você precisa de insulina. E não só considerando o carboidrato. Veja que nós estamos falando de equilíbrio de nutrientes, então a gente precisa considerar também o quanto está sendo consumido de gordura e o quanto está sendo consumido de proteína. Porque sim, tanto gordura como proteína também vão ter uma influência aí na sua glicemia. A gente já conversou muito sobre isso aqui. Todos os nutrientes têm influência na glicemia. Então é muito importante que a gente observe essas questões e que toda vez que nós tivermos uma recomendação de um desequilíbrio desses macronutrientes, o seu corpo, o corpo do seu filho pode responder de formas diversas, né? Não significa que para determinada pessoa não vai funcionar ou não. O que eu quero dizer aqui para vocês é que não existem ainda estudos de longo prazo que nos deixem, nós profissionais de saúde, seguros em recomendar uma dieta como essa sem trazer prejuízos para a saúde a longo prazo, né? A curto prazo pode comprometer o crescimento, o desenvolvimento e o risco aumentado da cetoacidose. A longo prazo, a gente não sabe. A gente não sabe ainda, né? E sim, você fala, nossa, mas como assim não sabe, né? Gente, a utilização da insulina, ela é extremamente recente. Fez 100 anos esse ano. Vejam que uma medicação que tem 100 anos de idade é recente, né? Se nós formos comparar aí os diversos outros tratamentos que aconteciam, é algo muito recente na nossa vida. Vejam que há 100 anos atrás era sim feito uma recomendação de uma dieta super reduzida em calorias para quem tinha diabetes, no máximo ali 1.200, 1.300 calorias, dependendo do indivíduo, e com uma quantidade de carboidrato extremamente reduzida, às vezes 10%, às vezes menos naquele início, para tentar aumentar aí a sobrevida dos indivíduos que tinham diabetes, mas mesmo assim não se conseguia, não se tinha sucesso com isso, né? Era uma inanição, era uma restrição realmente de calorias e nutrientes, e essas crianças, esses adultos, enfim, que desenvolviam o diabetes, iam a óbito por inanição, eles morriam por falta de alimento, né? E pelas alterações aí que o diabetes causava. Então, antes da insulina, era realmente muito triste toda essa história, né? E de 100 anos para cá, muita coisa foi evoluindo, muitos estudos foram sendo realizados. E essa questão de observar os nutrientes é algo mais recente ainda, né? Em 1990, gente, nós temos aí 32 anos que foi realmente aplicado a contagem de carboidratos. E mais recente ainda, essa distribuição dos nutrientes, né? Toda essa verificação da necessidade de termos uma ideia de como cada grupo de nutrientes responde à sua glicemia. Isso é mais recente ainda. Agora eu não sei precisar quantos anos, mas eu posso até dizer para vocês que tem menos de 10 anos. Por quê, gente? Porque a evolução no conhecimento do alimento, ela está acontecendo de uma forma realmente que o equilíbrio é algo importante. Quando a gente pensa que o que é necessário de ser feito é fazer de fora o que o corpo não faz mais sozinho, quer dizer, eu preciso colocar a dose, colocar a quantidade de insulina adequada no meu corpo, que é algo que o meu corpo não faz mais sozinho,
automaticamente a mente se abre para dizer, opa, então peraí, eu posso consumir de uma forma saudável como qualquer indivíduo que não tem diabetes, e se eu fizer de fora, eu vou ficar saudável, eu vou ficar bem. Se eu aplicar a quantidade adequada de insulina, eu vou ficar bem, de forma equilibrada. É exatamente isso que você, mãe, você, pai, que tem um filho que tem diabetes, precisa fazer. É exatamente isso que você que tem diabetes precisa fazer. Fazer de fora o que o seu corpo não faz mais sozinho. É essa a atenção, é essa a amplitude que eu preciso direcionar na tua vida para que você consiga compreender que uma alimentação equilibrada é o melhor caminho. E quando eu digo alimentação equilibrada, nós estamos falando de um alimento que traz saudade, de um alimento que a mãe, que a avó fazia, de um equilíbrio na alimentação do dia a dia, que isso vale para qualquer indivíduo. Vocês vão ouvir de qualquer nutricionista nesse mundo. Alimentação para ser saudável precisa ser uma alimentação rica em alimentos saudáveis, né? E aí, até eu ouvi uma palestra nessa semana que colocou assim, da seguinte maneira: o que é mais saudável? Um alface ou um brigadeiro? Né? E aí a gente precisa avaliar, depende do contexto. Por quê? Porque se você pedir uma alface numa festa de aniversário, isso não é nada saudável. E eu não estou falando só de alimentação, nós estamos falando do contexto geral. Então, quando a gente fala de um alimento específico, quando a gente condena um alimento específico, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque, na verdade, o que vai impactar aí na tua vida é o equilíbrio. É o número de vezes com que você está consumindo esse alimento e a quantidade de alimento que você está consumindo, né? Outra coisa que eu ouvi nessa palestra foi assim: é muito diferente eu comer um brigadeiro numa festa de aniversário ou de eu pegar uma lata de brigadeiro com uma colher e comer chorando escondida no quarto. É diferente as duas situações, né? E a gente precisa analisar isso aí na sua vida. A gente precisa compreender isso de uma forma que amplifique, de uma forma que coloque o alimento também numa condição saudável aí na tua vida. É muito diferente eu comer um bolo numa festa de aniversário e eu dentro do meu carro comprar um bolo e comer chorando ou, né, compulsivamente dirigindo o veículo, enfim. São contextos diferentes. E o alimento, ele tá dentro da sua vida em contextos diferentes, né? São situações completamente diferentes. E isso acontece muito. Uma das coisas que são comuns quando a gente faz uma dieta muito restritiva aí nas crianças, nos adolescentes, são o comportamento dessas crianças de comer escondido, não contar para os pais, né? Come, faz ali o consumo escondido, ou troca o lanche na escola, esconde o lixo, né? Para que ninguém veja que isso aconteceu. E isso acaba comprometendo mais ainda a saúde. É muito mais complexo, é muito mais comprometedor para a saúde, porque aí sim vai estar numa quantidade errada e numa condição emocional equivocada. Estou comendo escondido porque ninguém deixou comer, então eu vou comer o quanto eu puder. E aí isso pode levar a um desequilíbrio real do controle da glicemia, né? E isso pode acontecer com o adulto. O adulto traz esses comportamentos com a vida. Se você se enquadra, se você se encaixa nisso que eu tô falando, é algo importante para você refletir sobre a tua rotina. A gente precisa ter muita atenção com isso. E o desequilíbrio traz isso, né? No meu método, vocês aprendem a equilibrar isso de uma forma saudável, de uma forma segura, dentro de tudo que você precisa. Independente se você é adulto, se você é criança, as suas necessidades, elas são únicas e específicas. Aprender a direcionar qual é a sua necessidade,
o quanto o seu filho precisa consumir para ele se sentir satisfeito, para ele ficar bem naquela refeição. O quanto você precisa consumir para você se sentir satisfeito, para você se sentir bem nessa refeição, né? Como que a gente precisa organizar o nosso dia para que esse equilíbrio aconteça aí na tua vida? Então, é muito importante que a gente pense nesse sentido, porque isso sim vai ser saudável, né? Condenar algum alimento específico, não consumir algo que você gosta, que você tem prazer de consumir porque é proibido para você, isso não vai trazer saúde, nem nutricional e nem saúde emocional. E é impossível separar as duas coisas. Não tem como separar um indivíduo, a parte emocional, social, nutricional. É impossível isso. Então a gente precisa avaliar todos os âmbitos para a gente ter uma ideia geral de como isso acontece. Então, gente, muito cuidado com essas questões de desequilibrar a dieta, né? Dietas low carb, dietas que desequilibram os nutrientes, acabam levando a consequências graves no organismo de um diabético. A gente precisa ter atenção a isso. Pode comprometer de uma forma irreversível. Se você compromete o crescimento e o desenvolvimento do teu filho, não tem como recuperar isso depois, né? Ficou comprometido. Não tem o que fazer, como fazer, né? E principalmente se isso não foi identificado a tempo. Se foi identificado a tempo, ainda tem como correr atrás, mas e se não? Né? Então é muito importante a gente ter muito claro essa ideia do equilíbrio, né? E eu, como profissional, não prescrevo, não recomendo, porque realmente existem riscos que podem comprometer aí a sua saúde e acabam levando a um comprometimento global aí do desenvolvimento. Então, e da manutenção, independente se esse indivíduo é criança, adulto, adolescente, idoso, né? A gente precisa ter uma atenção real com o equilíbrio para que a gente consiga realmente distribuir de uma forma adequada, com qualidade emocional, social e nutricional, toda essa parte da alimentação aí no diabetes. E isso é muito importante, né? E quando eu falo que quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais domínio você tiver sobre a doença, sobre os alimentos, mais prático vai ficar de você conseguir controlar de uma maneira efetiva o teu diabetes, o diabetes do seu filho, enfim. Então é muito importante que a gente pense nesse sentido, tá bom? E assim, você vai falar, mas eu vi estudo tal, eu vi que realmente funciona, tal pessoa tá fazendo, né? E tá funcionando. A gente nunca pode esquecer que nós somos únicos e que não existe ainda um monitoramento a longo prazo comprovado, como já existe que o equilíbrio funciona. A questão do equilíbrio é comprovado, é fazer com que o corpo funcione de uma forma equilibrada, como o corpo de qualquer indivíduo foi feito para trabalhar, de forma equilibrada. Independente se você tem insulina, se você produz insulina, se você não produz insulina, se você é resistente à insulina, independente do quadro, uma alimentação equilibrada vai trazer benefícios para a sua vida. Uma alimentação sem neuras, né? Uma alimentação realmente saudável. E é aquilo que eu já falei algumas vezes aqui, as exceções elas vão surgir na tua vida, mas para ter exceção a gente tem a regra, né? E se a gente tem alimentação muito bem organizada, muito bem regrada, na maior parte dos dias, esses momentos de exceção não vão prejudicar. Tenha certeza disso. Você pode ter o prazer social, você pode ter o prazer de comer um bolo no aniversário, de comer um brigadeiro e melhor, você vai saber o quanto você precisa de insulina para você suprir esse alimento que você está comendo, comparando ali a quantidade de gordura, a quantidade de carboidrato, a quantidade de proteína que tem nesse alimento, tá? Então, é isso que eu quero fazer aqui com vocês. Eu preciso deixar vocês seguros nesse sentido, que o equilíbrio é o segredo. É isso que vai fazer com que você fique saudável, né? Num contexto geral, num contexto amplo. É disso que a gente precisa quando a gente fala de diabetes.
tá bom, pessoal? Então, agradeço mais uma vez de coração aí a paciência, né? O fato de vocês estarem sempre aí comigo. Fiquem à vontade para tirar dúvida. Eu vou ficando por aqui e espero que vocês estejam gostando de todo o conteúdo e qualquer feedback podem mandar, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito de coração. Até mais, pessoal!